Sejam bem-vindos à segunda aula do curso O Pensamento do Cineasta. Esse é um curso linear, então se você ainda não assistiu a primeira aula da sexta passada, eu recomendo que você assista esse outro vídeo primeiro, porque, como eu disse, é um curso linear, não é como nos outros vídeos do meu canal, que são vídeos individuais. Eu fiz um recorte aqui e todas as ideias são importantes para compreensão geral assim do tema do curso, que são os realizadores teóricos, os diretores de cinema que também escreveram sobre cinema. Hoje nós vamos estudar o Dziga Vertov, que estava inserido no contexto da Escola Soviética de Montagem, mas ainda assim ele, de alguma forma, não é exatamente um cineasta que pode ser definido por estando nesse grupo, né? Ele é ele próprio, ele tem suas próprias ideias, ele é um pouco isolado nesse sentido. E assim, ele propõe um tipo de cinema que é um cinema radical, utópico, mas que tem a sua unidade, a sua coerência interna. Quando a gente assiste a um homem com uma câmera, tendo lido Vertov, a gente vê um filme que está perfeitamente contemplado, que tem o seu propósito muito bem definido e atingido ali. Ele tem uma visão de cinema muito original e ele é um dos pioneiros do cinema documental. Hoje a gente vai entender por quê. Então, começando, ele está inserido, como eu disse, nessa escola soviética, que é a escola de cinema pós-Revolução Russa, que está inteiramente marcada pelo contexto da Revolução, pelo comunismo. Essa escola, esse estudo desse pessoal dos filmes, da montagem, só foi possível por causa do entusiasmo do Lenin sobre o cinema. E eles têm como figura paterna o Lev Kuleshov, que você talvez já tenha ouvido falar, fez o seu famoso experimento Kuleshov, vou falar sobre ele. Mas isso só foi possível por causa dessa abertura. O Lenin deixava os filmes estrangeiros entrarem para eles estudarem, e o Pudovkin, outro grande expoente da escola, vai ser um outro teórico gigante desse período que vai estudar a linguagem clássica, vai se debruçar sobre a montagem dos filmes americanos, de todos os filmes. Aqui nessa antologia, A Experiência do Cinema, na qual a gente vai ler alguns textos do Vertov, também tem textos do Pudovkin. Talvez o Pudovkin, como foi para mim, né, ele possa soar um pouco óbvio se você trabalha e estuda cinema, trabalha com cinema ou estuda cinema, porque ele vai estar dissecando o básico, né? Ele vai estudar a linguagem clássica, quando se usa um close-up, quando se usa um plano aberto, como funciona a montagem paralela, quanto tempo cada plano fica em quadro, que efeito você consegue atingir com diferentes tipos de planos, o que, para quem trabalha com isso, pode ser um pouco óbvio, mas para o período não era, para o período era muito rara. E essa escola vai colocar a montagem no centro pela primeira vez, né? Vai ser a escola que vai se debruçar totalmente sobre a montagem cinematográfica. Desde desse pessoal até Eisenstein, até Vertov e Eisenstein, que vai ser outro grande expoente, que é assunto da próxima aula. Mas, como eu falei, então o Vertov ele tem o seu próprio caminho, de alguma forma. E, bem, só para contextualizar melhor, caso você não tenha ouvido falar, eu acho legal apresentar aqui brevemente esse efeito Kuleshov. O mesmo plano, combinado com imagens diferentes, gera interpretações diferentes. O rosto do ator no plano de Kuleshov é totalmente inexpressivo, neutro. A gente tem um plano do ator e um plano de um prato de comida. Nos vem à cabeça algo como fome. A gente tem um plano do ator e um plano de uma criança morta num caixão. Nos vem algo como tristeza. A gente tem o mesmo plano do ator e um plano de uma mulher deitada no sofá. A gente pode pensar em desejo ou algo do tipo. Então, é mais ou menos o começo, assim. Eles vão tentar entender a lógica da montagem e como criar novos tipos de montagem. E
Vertov e Eisenstein, principalmente, vão elevar isso à máxima potência. Quando ele vai falar lá de montagem intelectual, enfim, a gente vai ver na próxima aula. Então, ok. A montagem está no centro dessa escola. Nessa antologia, você também vai achar os textos do Vertov, que vai estudar, se debruçar sobre a montagem clássica. Aliás, os textos do Pudovkin, que vai se debruçar sobre a montagem clássica. E para o Vertov isso não vai ser suficiente. Ele rejeita radicalmente esse tipo de cinema narrativo. Ele queria a cine-verdade. Ele estava preocupado com a sociedade do jeito que é, sendo decifrada pela câmera e como que a câmera vai contribuir para um melhoramento até a sociedade ideal. Ele quer imagens reais de pessoas reais e depois, né, a gente está falando aqui 29, um período de transição, o cinema falado está começando. Ele vai falar também não só de um cine-olho, mas de um rádio-olho. Ele está preocupado com os sons reais, ele quer os sons da cidade, de como eles são na realidade, não construções de estúdios. Para se diferenciar dos cineastas, que ele rejeitava, para ele o cinema era uma arte burguesa, alienante e que se ampara em elementos de outras artes, como o teatro e a literatura, e nesse sentido ele se aproxima dos cineastas que a gente estudou na semana passada, a Germaine Dulac e o Jean Epstein, mas ele também se afasta deles por vários outros motivos. Então ele não queria isso, ele queria a cine-verdade. Então, com absoluta adesão à Revolução Russa, Vertov propõe um cinema que revele a verdade, enraizada em fatores históricos sociais muito concretos, por meio de uma revelação comunista do real, inserindo o cinema como um importante meio de reflexão social e indispensável ferramenta na construção e promoção da sociedade ideal. Para se diferenciar dos cineastas, o Vertov denominou a si próprio e a seus colegas de Kinoks. Isso fica muito claro no Manifesto Nós, que eu vou ler agora alguns pedaços. Ele está presente na Experiência do Cinema, essa antologia do Ismail Xavier. Nós nos denominamos Kinoks para nos diferenciar dos cineastas, esse bando de ambulantes andrajosos que impingem com vantagem as suas velharias. Não há, a nosso ver, nenhuma relação entre a hipocrisia e a concupiscência dos mercadores e o verdadeiro quinoquismo. Aos filmes de aventura americanos, esses filmes cheios de dinamismo espetacular, o Kinnock diz obrigado pela velocidade das imagens, pelos primeiros planos. Isso é bom, mas desordenado e de modo algum fundamentado sobre o estudo preciso do movimento. Um degrau acima do drama psicológico, falta-lhe, apesar de tudo, fundamento. É banal, é a cópia da cópia. Nós declaramos que os velhos filmes romanceados e teatrais têm lepra. Afastem-se deles, não os olhem. Perigo de morte, contagiosos. Nós afirmamos que o futuro da arte cinematográfica é a negação de seu presente. Nós depuramos o cinema dos Kinoks dos intrusos, música, literatura e teatro. Nós buscamos nosso ritmo próprio, sem roubá-lo de quem quer que seja, apenas encontrando-o, reconhecendo-o nos movimentos das coisas. Pela poesia da máquina, iremos do cidadão lerdo ao homem elétrico perfeito, ao revelar a alma da máquina, promovendo o amor do operário por seu instrumento, da camponesa por seu trator, do maquinista por sua locomotiva, nós introduzimos a alegria criadora em cada trabalho mecânico. Nós aproximamos os homens das máquinas, nós educamos os novos homens. O novo homem, libertado da canhestrice e da falta de jeito, dotado de movimentos precisos e suaves da máquina, será o tema nobre dos filmes. Então fica muito claro aqui que ele tem um culto, né, uma exaltação da máquina e das novas tecnologias, que é muito comum, não só aos russos, quanto também ao pessoal que a gente viu no vídeo passado, os franceses, os italianos antes disso vão
até pior no seu idealismo, vão associar isso com um culto de guerra também, os futuristas, né? Mas enfim, aqui no contexto dos russos está muito atrelado, como eu disse, a, como o Jacques Aumont vai dizer, a uma decifração do mundo, uma decifração comunista do mundo. Ver e mostrar o mundo em nome da revolução dos sovietes. Esse ver e mostrar é muito interessante, porque no O Homem com a Câmera, Vertov diversas vezes, o tempo todo, mostra o Kinnock filmando, né? Bem, na aula passada, então, a gente falou sobre o pensamento da Germaine Dulac, que também vai ver o cinema como um deciframento do real, mas no caso dela era mais um deciframento metafísico. Aqui o Vertov, como eu disse, está falando de algo bem concreto, né? Encalcado em fatores histórico-culturais, e lá era mais uma remoção, né, do véu da realidade por meio do cinema. O Vertov ele vai falar de um elemento que vai ser chave para o seu pensamento de cinema, né, que é o intervalo, são os intervalos. Esses três elementos, a gente já viu, o Kinnock, né, que é o realizador, é mais do que um cineasta, é diferente de um cineasta. Ele está numa missão, ele tem certa responsabilidade, certo tipo de conduta. E o cineolho, né? Esses três elementos são, eu acho que é a tríade fundamental para compreender o Vertov, tanto em teoria quanto na prática. E talvez um dos cineastas que melhor casa esses dois universos, a sua teoria com a sua prática. E como eu disse, O Homem com a Câmera é provavelmente o melhor filme para observar isso. Então, o que é o intervalo? A gente viu uma ideia muito complexa no vídeo anterior da fotogenia. Essa aqui também é complexa, mas eu vou fazer o meu melhor para expor o meu entendimento dela com a ajuda dos textos do Ismael Xavier, do próprio Vertov. Mostrar a realidade social em todos os seus aspectos é mais do que filmá-la. Implica também a organização correta do real, da forma que ele via. Em outras palavras, a montagem. E em Vertov, a montagem e a filmagem estão muito juntas. O elemento-chave para a montagem vertoviana e também para a filmagem é o intervalo. Vamos ler uma citação sobre o intervalo aqui na antologia. Os intervalos, passagens de um movimento para outro, e nunca os próprios movimentos, constituem um material, elemento da arte do movimento. São eles os intervalos que conduzem a ação para o desdobramento cinético. A organização do movimento é a organização de seus elementos, isto é, dos intervalos na frase. Ok? Só uma observação, eu estou gravando na minha varanda e está tendo uma cigarra aqui muito forte. Eu não sei se o lapela pegou, agora saiu. Enfim, mas espero que não tenha te atrapalhado. Conto com a sua compreensão para esses ruídos e tal. Eu confio nesse microfone que ele está bem próximo aqui da minha boca. Ok, então o intervalo... Voltou a cigarra, mas enfim. O intervalo, ele é não só a mudança de um plano para outro, isso que está entre um plano e outro, né? Essa abertura ali entre um plano e outro, mas entre um impulso e outro, dentro do próprio plano. Pode ser que um intervalo apareça entre um plano e outro, mas existem vários outros também dentro dos próprios planos. E quando tem um impulso cinematográfico que se dá e acaba, e aí tem um intervalo, aí tem outro impulso cinematográfico, outra coisa que chama a atenção do seu olho. Entre todas essas coisas que chamam a atenção progressivamente quando você está fruindo, quando você está assistindo um filme, existem os intervalos. E é em cima dos intervalos que o Vertov pensa o seu cinema.
Com o intervalo, ele se refere tanto aos intervalos entre planos, o intervalo entre um plano e outro, quanto também ao intervalo entre um movimento e outro, um impulso e outro, dentro de um mesmo plano. Acho que ficou claro, né? Ao contrário do cinema narrativo, onde a câmera adota a melhor perspectiva possível, né, como um observador invisível, a montagem vertoviana salta sem explicar a dinâmica das coisas. É um salto contínuo, ininterrupto. A câmera é o kinoglass, o cineolho, o único que vê tudo e acessa todos os lugares. Vou ler agora um pouco do Jacques Aumont, as teorias dos cineastas, sobre o Vertov. O que conta não é um ponto de vista adotado a respeito dos acontecimentos aos quais se permanece alheio, mas um movimento não submetido a uma consciência que explica a dinâmica das coisas da sociedade. Como é membro do todo social, o Kinnock tem virtualmente a possibilidade de estar em toda parte, de ir a toda parte. A gente vê muito isso no Homem com a Câmera. É o único a ver tudo porque tem essa possibilidade material, o super-olho, e intelectual, a teoria do kinoglass, do cineolho. O termo intervalo designa em Vertov aquilo que separa dois fragmentos de um mesmo filme. De um ponto de vista puramente técnico, vem, portanto, no lugar do raccord, que na linguagem clássica, esse ponto de corte entre um plano e outro, né? O personagem saiu por aqui e aí ele vai entrar no próximo plano, no outro ambiente. Isso, entre um plano e outro, é um raccord. E, em um sentido, a oposição dessas duas noções, raccord e intervalo, designa bem a diferença entre um cinema da continuidade dramática a ser estabelecida e reestabelecida, que é o cinema narrativo clássico, e um cinema da descontinuidade visual, no qual cada momento do filme deve transmitir uma parte da mensagem total e de sua verdade. Acho que está bem clara essa distinção, né? O segundo é o que o Vertov propõe, o primeiro é o que ele tenta se afastar, né? Que ele vê como arte burguesa e alienante. Lendo isso, pode parecer que o intervalo é algo exatamente igual ao raccord, mas pode ser também aquilo que nesse tipo de cinema narrativo é entendido como raccord, mas também pode ser dentro de um mesmo plano. Isso fica claro lendo o próprio Vertov. Então, acho que está bem estabelecida essa diferença entre raccord e intervalo. Não são sinônimos, mas o intervalo pode se dar no que você pode chamar também de um raccord. Mas nem todo intervalo vai ser em um raccord. Pode ter intervalos dentro de um mesmo plano. São esses impulsos cinematográficos, esses diferentes movimentos. Se você está gostando do conteúdo, considere curtir o vídeo para que ele possa aparecer para mais pessoas. Também considere comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou qualquer coisa a dizer a respeito desse vídeo. Para o Vertov, então, a câmera ela era muito superior ao olho. Por que então a gente devia utilizar a câmera como um mero substituto do olho, colocar ali numa posição privilegiada de espectador invisível, como no cinema narrativo? Ele vai dizer que não. A câmera é um super olho, é um olho que tudo vê, que acessa tudo, o único que acessa tudo, e que vê melhor do que o olho, que revela coisas que o olho não perceberia se não fosse a existência do cineolho, né? Desse super olho, que ele vai chamar de cineolho, que é a câmera. Vamos ler um pouco sobre isso, bastante sobre isso, no seu texto Conselho dos Três, também presente nessa antologia. Como ponto de partida, defendemos a utilização da câmera como cineolho, muito mais aperfeiçoada do que o olho humano, para explorar o caos dos fenômenos visuais que preenchem o espaço. O cineolho vive e se move no tempo e no espaço, ao mesmo tempo que colhe e fixa impressões, de modo totalmente diverso daquele do olho humano.
a posição de nosso corpo durante a observação, a quantidade de aspectos que percebemos neste ou naquele fenômeno visual, nada tem de coercitivo para a câmera, que percebe mais e melhor na medida em que é aperfeiçoada. Nós não podemos melhorar nosso olho mais do que já foi feito, mas a câmera, ela sim, pode ser indefinidamente aperfeiçoada, como vem sendo, né? A tecnologia digital, as câmeras cada vez melhores. Estamos no... Daqui a pouco o 4K vai ser tão comum quanto o 1080p é hoje, né? Até hoje nós violentávamos a câmera, forçando-a a copiar o trabalho do olho humano. Quanto melhor a cópia, mais se ficava contente com a tomada de cena. Doravante a câmera estará liberta e nós a faremos funcionar na direção oposta, o mais possível distanciado da cópia. O olho deve se submeter à vontade da câmera e não a câmera à vontade do olho. Ele está invertendo a situação. Eu posso forçar o espectador a ver este ou aquele fenômeno visual do modo como me é mais vantajoso mostrá-lo. O olho submete-se à vontade da câmera e deixa-se guiar por ela até esses momentos sucessivos da ação que conduzem a cinefrase para o ápice ou o fundo da ação pelo caminho mais curto e mais claro. Exemplo, filmagem de uma luta de boxe, não do ponto de vista do espectador que assiste ao espetáculo, mas filmagem dos gestos sucessivos dos golpes dos boxeadores. Isso me lembra o filme do Martin Scorsese, o Touro Indomável, que tem uma montagem muito interessante das cenas do boxe. Outro exemplo, a filmagem de bailarinos não é filmagem do ponto de vista do espectador sentado numa sala assistindo a um balé do palco. Os ângulos são mais privilegiados. Num balé, o espectador acompanha efetivamente de modo desordenado, ora o grupo dos bailarinos, ora ao acaso uma expressão facial em particular, ora as pernas, enfim. Uma série de percepções esparsas e diferentes para cada espectador. A câmera dirige o olho do espectador das mãos às pernas, das pernas aos olhos, na ordem que mais lhe favoreça e organiza os detalhes graças a uma montagem cuidadosamente estudada. Então, e quem que vai conduzir isso, né? Vai ser justamente o Kinnock. Então, tudo isso está interligado. O Kinnock é como um piloto, né? Que vai conduzir essa filmagem e essa montagem. Para ajudar a máquina olho, existe o piloto Kinnock, que não apenas dirige os movimentos do aparelho, como também se entrega a ele para vivenciar o espaço. O futuro verá o engenheiro Kinnock que, à distância, irá dirigir os aparelhos. Graças a esta ação conjunta do aparelho liberto e aperfeiçoado e do cérebro estratégico do homem que dirige, observa e calcula, a representação das coisas, mesmo as mais banais, revestir-se-á de um frescor inusitado e, por isso mesmo, digno de interesse. Vertov propõe um mergulho vertiginoso de acontecimentos visuais decifrados pela câmera. Assim, é possível alcançar a cineverdade. Mais algumas citações para reforçar. Para mostrar as pessoas sem máscara, sem maquiagem, fixá-las no momento em que não estão representando, ler seus pensamentos desnudados pela câmera. Essa é a proposta da cineverdade. Essa é a proposta de Vertov. Ele vai falar também de rádio-olho, que é essa extensão da verdade para o sonoro, que potencializa o trabalho dos Kinnocks. O som no cinema estava começando. Vertov estava interessado, como eu disse, nos sons reais, nos sons do dia a dia. A escolha do cineolho exige que o filme seja construído sobre os intervalos. Agora, fazendo a ponte com o outro elemento fundamental, isto é, sobre o movimento entre as imagens, sobre a correlação visual das imagens, umas em relação às outras, sobre a transição de um impulso visual ao seguinte. Se você tiver alguma dúvida da noção do intervalo ou qualquer outra, fique à vontade para comentar aqui embaixo.
ou qualquer outra, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Na próxima aula a gente continua falando sobre um outro expoente do cinema, mas especificamente da escola soviética de montagem, que é o Sergei Eisenstein. Muito obrigado por assistir, até a próxima!